Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e já começamos a vermos juntos o item número 4. O item número 4, no item número 4, Kardec nos fala sobre os bons espíritas. Os bons espíritas. Então, existem cristãos e bons cristãos. Existem espíritas e bons espíritas. Existem o homem e o homem de bem. Todos esses são sinônimos, sempre destacando que o homem aqui é o ser humano, ok? Vejamos então, nós que tínhamos visto no programa anterior sobre o primeiro parágrafo, vamos ler rapidamente, sem comentar. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem vivido, conduz forçosamente aos resultados acima do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. E ele continua então, a partir de agora, é o conteúdo de hoje. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações, estamos no programa, você pode, por favor, sair, sai, desce, pronto. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações, no caso, os espíritas, não é? Que acreditam na mediunidade, na comunicação do mundo espiritual com o plano encarnado. Muitos desses não compreendem nem as consequências dessas manifestações, ou seja, os espíritos estão se comunicando para quê? Para nos mostrar para onde eles foram depois das escolhas que eles fizeram aqui, a fim de que, estando em lugares de sofrimento, nós aprendamos com a experiência deles e não repitamos os seus erros. A providência permite por causa disso, para que aprendamos. Não compreendem nem as suas consequências desses fenômenos, nem o seu alcance moral. Exatamente aí, não é? Qual é o alcance moral disso? É melhorarmos a qualidade do nosso livre-arbítrio a fim de estarmos em instâncias mais felizes quando daqui sairmos e estarmos da mesma forma trabalhando o nosso progresso espiritual. Não é? Para isso estamos sempre reencarnando, para melhorarmos moralmente. E as comunicações dos espíritos têm esse objetivo, não apenas de nos trazer as instruções que nos trouxeram com a doutrina espírita, sim, isso foi importantíssimo, mas nos falar das consequências das nossas escolhas quando encarnados no futuro, não é? Nos trazer um pouco de esclarecimento. E ele diz assim: nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. Então, tem pessoas que entendem, mas mesmo acreditando na comunicação, mesmo acreditando na sobrevivência da alma, na comunicabilidade entre os dois planos, mesmo sabendo das consequências morais ou das consequências espirituais para as nossas escolhas, mesmo assim não aplicam tudo isto em suas próprias vidas. E ele continua dizendo: a que se prende isso? Quer dizer, por que isso acontece? Por que se tem todo esse esclarecimento e não se aproveita melhorando a qualidade das escolhas? A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina, será?
que a doutrina espírita não é suficientemente clara? E Kardec responde: não, não é por isso. Porque a doutrina espírita não contém nem alegorias, figuras, não é? De comparação, nem figuras, ele usa mesmo o termo figuras, que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza. Não há como ter dúvidas. Agora, é preciso estudar bem, não é? Se está se tendo as dúvidas, é porque não está se estudando o suficiente. Muitos dizem que Kardec está ultrapassado, isso é muito confuso, isso. Ou começam a divulgar conceitos totalmente equivocados, se dizendo estudiosos, que, de novo, ou falam de doutrina e não a vivem, o que também é exatamente isso que ele está dizendo aqui também. Então ele diz que a essência da doutrina espírita, a essência mesma da doutrina espírita é a clareza. E é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. É isso. Entendeu? É isso aqui. Fala direto à sua inteligência. Não é piegas, não fala assim, não tenta levar pelo emocional, de jeito algum. Leva pela razão. É isso, consequência, causa, ou melhor, causa, consequência. Nada tem de misteriosa. A doutrina nada tem de misteriosa. E seus iniciados, aqueles que começam estudando a doutrina, não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo, ou seja, a pessoa comum. Comum aí, aquela que ainda não está estudando a doutrina espírita. Porque antigamente os iniciados das novas doutrinas, essas doutrinas eram secretas. Eles tinham lá, não falavam de nada que estavam estudando. Até hoje existem algumas assim. Mas a doutrina espírita não. O que estudamos está aí na internet, domínio público, para quem quiser. Não há mais esse segredo. Todos nós temos acesso ao conhecimento, à verdade. Kardec continua dizendo: é preciso, pois, para compreendê-la, compreender a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Não. Porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem. Interessante isso. Tem homens muito inteligentes que não entendem o que está na doutrina espírita. Enquanto que inteligências vulgares, ou seja, comuns, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a compreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Olha que interessante. E ele vai explicar por que isso acontece. Isso decorre do fato, isso acontece porque isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Então vamos lá. Existe uma parte material da ciência espírita, que é a parte da observação, das comunicações, né, dos fenômenos, né, que impactam os nossos sentidos. Essa parte material, de uma certa forma material, não requer senão olhos para observar. Vamos observar, podemos fazer tabelas, levantamentos, estatísticas, ok? Ao passo que a parte essencial da doutrina exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade do senso moral. Esse conceito é muito importante. Marquem bem. O item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler e depois voltar. Maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução. Porque a maturidade do espírito, não é?
porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito que nesse momento se encontra encarnado, do espírito encarnado. Então nós vamos entender por que nós vemos pessoas com tanto conhecimento espírita e que têm tanta dificuldade de viver o que a doutrina nos traz como realidade. E reconhecem que é realidade, mas não conseguem, vamos chamar assim, não se mobilizam tanto, enquanto que outros com muito menos se mobilizam tão mais e já trazem até mesmo muitos ganhos, muita bagagem moral. Então, essa sensibilidade, esta maturidade do senso moral, como toda maturidade, ela é conquistada. Ela é conquistada, é um processo de desenvolvimento. Então, também a nossa moralidade ela vai se desenvolvendo. E temos no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, que, primeiramente, nós temos o progresso intelectual. E depois do progresso intelectual, nós temos o progresso moral. Aí vamos entender por que temos pessoas tão inteligentes e que não conseguem trabalhar a moralidade na mesma proporção, já que a gente pensa, se são inteligentes e pensam em fazer o bem é algo inteligente, por que não fazem? Porque é preciso amadurecer essa parte moral e ela é muito mais, tem um ritmo muito diferente do ritmo intelectual. O ritmo intelectual, ele apreende a ideia. O ritmo moral, ele tem que viver a ideia. Essa ideia tem que ser absorvida e transmutada em ação. Aí vemos que e essa ação é aquela ação de tudo que a gente viu lá do homem de bem. Ações desafiadoras, ações difíceis de abrirmos mão daqueles padrões condicionados, das paixões, do egoísmo e do orgulho e daquilo que sabemos serem as grandes, dizemos hoje, chagas da alma, mas na verdade são heranças do nosso instinto. Então estamos aí, amadurecendo como criaturas de Deus e nessa fase de moralização, que é fundamental para o nosso progresso, temos que sim aprender a deixar de agirmos pelo instinto de domínio, de saciar as necessidades básicas e buscar um outro tipo de satisfação e de saciamento. Saciamento ou saciação? Saciamento, né? Lembrando que Jesus falava que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Olha só. A gente diz assim, alimento para mim é aquela comida tal, comida... Não, para ele não. Alimento para Jesus é fazer a vontade do Pai. Mas é um espírito puro, já totalmente desvinculado das necessidades do instinto. Está na matéria. Se alimentava? Claro, se alimentava. Mas não, e não vamos esquecer que ele também disse que se Deus cuida dos lírios do campo, como não vai cuidar de nós? Não vos preocupeis com o que é vez de comer ou beber, mas diz para que nos preocupemos em vivermos a justiça de Deus, ou seja, fazermos o que é justo, cumprirmos as leis de Deus e que o resto nos virá por acréscimo. É o merecimento, causa e efeito. E aí a gente lembra de Jesus perguntando: crês nisso? Vamos entrar num excelente, outro grande parágrafo, mas é claro, vamos entrar amanhã. Vamos refletir sobre a maturidade do senso moral. Excelente esse item 4 de Kardec. Também, como todos os outros, mas é o que estamos vendo agora. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.